Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa com propósito. Tivemos aqui uma pausa no mês de agosto, mas hoje voltamos com tudo, com um tema muito interessante. Como é que dizer não aos outros nos ajuda a dizer nós, sim a nós próprios? É isso, é isso. Vamos estar aqui à conversa com a Luísa, que já fez aqui o convite. E deixem-me aqui ver se a nossa querida Luísa consegue entrar, também é a primeira vez dela. Olá! O quê? Isto foi a primeira? Não, foi. Espetacular, consegues Estás a ouvir-me? ver? Quando as pessoas Nem estão vou mexer mais para isto não ligadas, cair. não mexas, não toques no telefone. Não vou mexer em nada. Estás boa, meu Acabou e bem. tu, olha, vou só avisar aqui no nosso grupo que estamos em live. E acabou, e tu, como é que estás? Também, olha, tu sabes que. Só fazer uma pergunta que já devia ter feito. Esta live é assim só para a Purpose Academy? Não, Não, para Petra. toda a gente. Qualquer pessoa pode assistir. Eu Tudo no no meu Instagram. mundinho. Olha, eu no meu mundinho. Não, é só para. Está bem. Não, está tudo bem. Mas Está não tudo estava a bem. contar. Está tudo bem. Não, estou live no Instagram. Vamos só Gente, conversar. vamos passar à frente, vamos provar a Luísa para esta principiante no Instagram, né, nas Opa, lives. sim. Mas eu até dei A aqui um tua turma toquezinho, olha, agora tão também bem que eu começou a estou fazer por lives, ti, também tens de começar Petra. a fazer as tuas. Opa, não sei se é uma coisa que vai acontecer assim num futuro próximo, até distante, talvez. Não sei, logo se Pronto. vê. Mas não é uma Olha, coisa que eu hoje já estás considero. aqui, hoje é a primeira, hoje já estás aqui, por isso vamos deixar fluir, ok? Sim, Eu sim. gosto muito de, para quem não me segue e não nos acompanha, eu gosto muito de trazer as pessoas pela primeira vez aqui à Purpose Academy, ou seja, serem as primeiras lives delas. E isso acontece com muitas de vocês que já passaram aqui. Ai, Pedro, nunca fiz uma live, é a minha primeira live. Ai, Pedro, nunca fiz uma live, é a minha primeira live. Sim. Eu amo este Isto ambiente porque intimida, atenção, isto é aqui uma exposição estranha de se ter. Mas há aqui um fator espetacular, é que está a Petra aqui. Ahm, oh, que é, mas é verdade que é, naturalmente, como tu, haverão outras pessoas, e ainda bem, não é? Com esta vibe, com esta coisa. Mas sabes que há pouco eu pensava nisso, que foi o que é que me motivou a ir para a Purpose Academy? Eu depois acabei por me ir afastando, acho que se percebeu esse movimento, mas foi uma coisa natural, não foi por não me identificar ou por já não querer, não tem a ver, que eu depois fui explorando outras coisas, enfim, fui para muitas coisas ao mesmo tempo, mas está muito claro para mim o que eu fui lá buscar, porque eu tinha muita necessidade e curiosidade de participar da tua energia. E eu queria só dizer isto: não é a Petra psicóloga, não é a academia, nada disso tinha o impacto e se calhar a influência que tem, esteja a pessoa lá há muito ou pouco tempo, se tu não tens essa energia. Né? A assinatura da pessoa muda tudo e isto é um excelente exemplo. E queria muito dizer-te isto. ai, agora até me emocionaste, obrigada. Mas isto não é uma novidade para ti, ou é? Tu tens essa consciência de que a Não, tua não, energia é muito mas magnética. queres inverter os papéis, né? Vais-me só entrevistar a mim. Desculpa, estava Está só a bem, tremer, então mas tudo certo. Eu aceito. Se eu tenho essa consciência, epá, tenho, mas ao mesmo tempo não tenho. Ao mesmo tempo eu gosto de tirar um bocadinho o foco de mim, sabes? Olha para mim, mas não olhes assim tanto, intimida, né? Porque às vezes também quando as pessoas colocam esta expectativa sobre ti, e eu costumo dizer que eu não gosto quando as pessoas vêm trabalhar comigo e dizem, não, estou muito entusiasmada e já me falaram muito bem de ti. Eu fico, não venhas assim com tanta expectativa porque eu tenho medo de desiludir. Então, sei, mas ao mesmo tempo, não sei, sim. sabes? Mas acho que eu Tenho medo. acredito que, não quero monopolizar esta conversa, mas eu acredito muito que esta questão de energia não é sobre nós. E reconhecer que a tua energia é muito potente porque não é sobre ti. É sobre aquilo que tu podes entregar, é sobre a ferramenta que tu és. Então, né, tens que pôr essa ferramenta a ser útil, né, e a construir aquilo que Exato, vai construir. exato. É tão Vamos todos bom. olhar para a Petra agora e pensar nisto. Para com isso. Não.
Obrigada, obrigada por este início tão gostoso. A Flora está aqui a dizer, ainda ontem tivemos um encontro maravilhoso, saí de lá a sentir mais normal. É isto, eu gosto que as pessoas se sintam normais, porque às vezes nós estamos todas no nosso mundinho e a pensar que Uhum, só nós é que temos aquela dificuldade ou só nós é que nos sentimos assim, mas é também entender que existem outras pessoas como nós. E que hoje nós vamos sim. estar aqui a falar sobre um tema, não é que muitas vezes nós pensamos que que somos nós que temos essa dificuldade, somos só nós que temos essa dificuldade às vezes em pôr limites, em sermos mais assertivas, em dizer que não aos outros e acabamos por nos afastar de nós, mas a verdade é que estamos todos no mesmo barco, isso é uma dificuldade muito geral, né? Para toda a gente. Mas antes de começarmos aqui no tema, obrigada mais uma vez pelo início que tu deste aqui. Diz-me só assim em algumas palavras quem é a Luísa. Mas esta live também vai ficar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, pode haver pessoas que não te conhecem. Se quiseres aqui apresentar. Ai, pá, isso é tão difícil. Isso é mesmo uma pergunta difícil. Opa, eu gosto de dizer que eu sou só um humano a aprender sempre a tentar ser o melhor possível. Mas assim como qualquer humano, não é? Que tem que ter tem que ter um nome civil, tem que ter uma profissão. Então, quero começar por dizer que eu tenho 40 anos, porque eu estou a assumir este papel, este ano fiz 40 anos e está a ser, eu sinto esta idade, sabes? Eu estou a sentir uma virada de página que eu acho que nunca senti antes. E uma força que vem de um conjunto de coisas que também tenho feito, e de todo o caminho, naturalmente, mas este é um ano muito especial. Então, eu venho de artes, tá bem? Eu inicialmente queria muito ser estilista, depois queria ser designer gráfico, depois aconteceram muitas coisas e acabei por não fazer nada disso. E hoje trabalho numa empresa de formação, trabalho na área da formação. E este trabalho deu uma possibilidade e enveredar também por este trabalho, por esta área do desenvolvimento, começou-me a permitir ter aqui um espaço para, ok, então e o desenvolvimento pessoal? Né? Estamos a ver aqui as outras pessoas a trabalharem nelas, deixa ver. E felizmente comecei a trabalhar num local que me permitiu ter aqui um espaço mental e saudável para começar a olhar mais para mim e perceber, ok, então e agora o que é que eu quero fazer? E a determinada altura comecei a sentir não sei se uma curiosidade, sabes, porque era uma coisa que já estava cá desde sempre. E queria tentar perceber o que é que havia mais. Não pode ser só isto. Não pode ser só esta regra do cresces e vais estudar e depois compras uma casa e compras um carro e casas e tens filhos. Mais, o que é mais? Então há uns anos comecei nesta senda de fazer perguntas, de procurar muitas respostas, procurar comunidades, pessoas em todas as comunidades em que eu entrava e as pessoas que eu conhecia achava sempre que era ali, que era a tribo. Pois é engraçado, começas a perceber, não, ainda não, ainda não. E o que eu sinto é que, pá, é a busca, é a necessidade pela busca. Naquele momento vais ali buscar aquela informação, o conhecimento que tu precisas, mas tu tens que seguir. E há pessoas que vão acompanhar e há outras pessoas que não vão acompanhar. E tem sido uma viagem extraordinária. Nesta fase, eu estou naquele movimento de. Eu gostava muito de fazer do meu trabalho, aquele das 9 às 5, só isto na área do desenvolvimento pessoal, das terapias e tudo mais. Ainda não é possível, mas estou nesse movimento. E é muito sobre isto. Não sinto nunca que vá chegar algum dia, sabes? Já estou onde quero, porque eu acho que há sempre qualquer coisa nova para descobrir, sabes? Há sempre uma nova pergunta para fazer e é extraordinário viver desta maneira. É o que eu quero dizer. É uma postura muito curiosa diante da vida, porque eu acho que no dia que nós não tivermos mais nada para perguntar nem mais nada para descobrir, é porque já é o dia para nós partirmos deste mundo, não é? Então, às vezes, nós ficamos sempre à procura de ter aquele momento em que sentimos que agora está tudo alinhado, agora posso descansar. Eu acho que nem mesmo na idade da reforma, uma pessoa já está com. Agora está tudo feito, agora posso simplesmente desfrutar. Acho que até aí nós nos vamos descobrindo, porque nós vamos nos tornando pessoas diferentes todos os dias. E vai sempre havendo coisas sobre nós que nós Sim. vamos. Vai vindo à tona. Sabes, eu vejo isso muito como um dever. Olha, eu não sofro nada, nada, mas em nenhuma área da vida. Eu não sofro nada da síndrome do produto acabado, porque eu tenho esta percepção em diferentes meios, que é nós temos muita urgência de ser especialistas em qualquer coisa. Temos muita necessidade de dizer ao outro como é que ele pode resolver o problema dele. Né? Mas a nossa vida será que está assim tão extraordinária para termos uma solução para a vida do outro?
Ou será que nós não queremos ver que também somos produtos inacabados e podemos, se calhar, olhar para nós, polir-nos um bocadinho mais? É, de onde é que vem esta necessidade de querer sempre ter a solução para os outros? Estamos a fugir, se calhar, aqui um bocadinho do tema, Petra. Desculpa, tu Faz tens que me mal, não conduzir, faz porque senão eu mal. vou por aqui Deixa, afora e deixa nunca mais me fluir. apanhas. As coisas fluem. Deixa fluir completamente, mas é mesmo isso. E às vezes é de um lugar de arrogância, nós pensamos que temos as soluções para tudo. E acho que estás muito mais leveza na vida quando nós simplesmente aceitamos que não temos solução para todos os problemas, nem na nossa vida, nem na dos outros. Sim. Bem, nem temos que ter, na realidade, ok, há coisas que nós temos que resolver sempre, mas vamos só focar na nossa vida. Né? Como é que. Quem é que eu sou para agora ter a solução para o coleguinha do lado? Né? Olha, há uma coisa que me faz muita confusão, e tu falaste aqui de arrogância, e eu ultimamente, eu acho que este ano também, tenho debatido muito com esta questão da arrogância. Opá, porque não tenho paciência para uma série de coisas. Eu adoro as pessoas, genuinamente. Eu sou apaixonada pelo ser humano, pelo potencial. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho paciência nenhuma para as coisas das pessoas. Entendes o que eu quero dizer? Uhum. Não é? E eu acho que tem muito a ver com esta coisa do ser, do produto acabado. Opa, vai ler, vai descobrir que não acaba aí, vai descobrir que podes melhorar, acima de tudo. Podemos todos, caramba, em tudo. E eu tenho-me debatido um bocadinho com esta questão da arrogância e sinto-me muitas vezes arrogante. E já me têm dito, quando eu tenho, porque eu depois consigo ter esta percepção, que eu acho que é bastante generoso, não é? Da minha consciência, oh, Luísa, estás a ser assim. E também me têm dito que, mas porquê que estás a ser arrogante? Porquê que não estás só a posicionar-te? Não é? Porquê que não podes ter uma opinião em relação a isso? E às vezes sinto-me um bocadinho intransigente por causa disto, por não ter paciência, por às vezes fazer um exercício da assertividade que eu penso assim, será que esta pessoa não precisava de um bocadinho mais de colo e eu não dei? Uhum. Mas será que é o colo que ela precisa? Eu acho que não, então se eu sinto que não, eu não vou dar e está tudo ok. Se Uhum. calhar posso dar noutra circunstância. Olha, não, isso é uma coisa interessante porque é importante nós termos um equilíbrio entre a questão de que, exato, olha, a Susana disse agora, arrogante ou assertiva. Porque a verdade é que às vezes as pessoas não estão habituadas à assertividade e também Sem vão dúvida. confundir isso com arrogância. Então é entender, calma, quando essa pessoa me está a dizer que eu estou a ser arrogante, será que eu estou realmente a ser arrogante ou ela é que não está habituada à minha assertividade? Isso, Né? sim. Existe esse ponto. E depois é também, e tu estavas a falar, eu estava a pensar também em mim, e que às vezes quando nos dá o clique no nosso desenvolvimento pessoal e na nossa vida e começamos a ser pessoas mais assertivas, começamos a colocar limites, percebemos realmente quem nós somos, o que é que nós queremos, às vezes nós também queremos exigir que o outro faça esse processo na vida dele, mas o outro tem o tempo dele. E às vezes tu ficas, dá vontade de abanar as pessoas, como é que tu ainda não entendeste que é por aqui? Mas eu também demorei tempo para entender que era por aqui. Sim. Então é uma mistura de Ah, eu estou a dizer que sim, assertividade, mas de a empurrar. minha outra vozinha está a dizer assim: não, não, tu és arrogante. Eu estou a concordar contigo, mas também é verdade que eu dou por mim muitas vezes, mais do que isso, do que, mas tu não vês, quer não vês, que é por aqui, opa. E o é por aqui não é porque eu sei, é, pá, vai abrir um bocadinho a mente, né, e perceber que isto, eu acho que quanto mais nós abrimos a mente, para já tiramos lixo, e quando tiras lixo, crias espaço, né, para ter novas percepções e para entrar em coisas que vão ser mais úteis. Mas eu dou por mim neste processo, ai, detesto a palavra processo, dou por mim Testas a nisto. palavra processo. Como Era o assim? processo, o caminho, eu já não aguento mais, porque parece que faz das pessoas, parece que traz um live de superioridade, pá, eu não estou nada nesse lugar. Mas eu faço o movimento ao contrário, em vez de ter necessidade de trazer as pessoas ou de querer fazê-las ver, pá, anda a ver como é que é. Eu acho que já estou naquele lugar de largo logo a mão. Ah, pá, está bem, então vai lá explorar o mundo, agora não tenho paciência. Vai. E depois, pá, se der, mal te encontras outra vez. Mas dou por mim a largar assim a mão para pessoas que eu adoro. Mas percebo assim, não é, agora não é, para irmos em conjunto. E está tudo certo. E ter esta percepção que é, depois penso assim, estou a deixar o ir sozinho. Será que eu quero ir sozinho? Ah, mas se não quiseres também tem que me dizer e eu vou ouvir e vou acompanhar. Mas esta coisa de eu vou só largar, ninguém prende ninguém. E vamos acompanhando quando for o momento de nos acompanharmos.
ainda sobre o que estavas a dizer, Petra, Olha, a Susana deu aqui uma alternativa, jornada. ai, Susana, mas jornada para mim, jornada precede caminho. Sabem porquê? Porque parece que é, sei lá, às vezes as pessoas a dizer assim, pá, porque eu também já fiz esse caminho, compreendes? Eu já estive nesse teu lugar. Opá, mas qual lugar? Larga-me da mão. Nós estamos em lugares completamente diferentes. A tua experiência não é igual à minha e não... Vamos só tirar o brilho disto tudo. Desculpem, esse estou a ser muito Não desagradável. Petra, romantizar. nunca mais me vais Nunca. trazer. Eu gosto de pessoas assim, verdadeiras, sinceras, pá, 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 pá. É assertividade, não é? Ai, Eu acho sim. que não, é aquele lugar que tu encontras quando te encontras. Eu entendo quando tu dizes a palavra intransigente, porque tu deixas de tolerar tanta coisa quando tu encontras esse lugar. Sabes, quando tu te alinhas e tu percebes, ok, é isto que eu sou, estes são os meus valores, estes são os meus objetivos, é isto que me faz sentido. Sim, sim, não, não, é por aqui, não é, não fica já naquele limbo E de depois não, até não pode mudar, sei, não é? não. Mas agora é assim, sem Uhum, dúvida. sim. A Fala está aqui a dizer, quando fazemos o caminho do autoconhecimento, como sabemos o quanto transformador é, queremos, o quanto é transformador, queremos transbordar. Mas nem todos estão no mesmo nível de consciência e não querem mudança. Exatamente, É, e exatamente. a palavra aqui é respeito, eu acho, né? Temos Uhum. que respeitar, Susana, a jornada, a coleguinha. Olha, sabes que a propósito da assertividade, eu fiz a certificação, como sabes, e eu não sei se esta é a melhor palavra, mas era assim que eu vos chamava. Então, a minha orientadora, a Damiana, desculpa, era a Damiana. Ah, qual era o nome que nós íamos usar? Orientadora. Se a coach. Para mim era a orientadora, para mim a Damiana era a minha orientadora. E então, naquelas sessões que nós tínhamos quando fazíamos, quando nós estávamos a fazer os processos de coaching, houve um momento, eu acho que foi a meio, sim, tínhamos aquelas sessões, entretanto, e eu partilhei com a Damiana, tinha alguma dificuldade. Eu às vezes sentia que criava um espaço de tal abertura, que eu às vezes sentia assim, se calhar este momento não está a ser útil a esta pessoa, e eu não era capaz de redirecionar. E ela perguntava-me, então, mas isso é assertividade, tu não és uma pessoa assertiva. Opa, eu considero-me uma pessoa assertiva, repara. Dizia, sim, eu sou assertiva, mas é noutras circunstâncias. E depois ela fez-me perguntas sobre o exercício dessa assertividade nessas circunstâncias às quais eu me referia. E eu dizia, não, mas ali, ela perguntava, então qual é que é a utilidade da assertividade aí? Eu dizia, bom, nestas circunstâncias eu sinto que ao ser assertiva eu estou a ajudar aquela pessoa, não é? Na nossa interação. Eu estou a guiá-la de alguma forma, estou a dizer, olha, por aqui, assim funciona melhor. E ela, ok, então porquê que não? E depois eu percebi que existem, eu acho que agora já não tenho esse tema, que também calculo que tem a ver com a segurança que é preciso ir desenvolvendo. Opa, e é também graças à minha Karina, tem-me ajudado muito neste sentido, porque eu não vai, eu tinha um tema muito forte que é eu não quero colocar-me nunca num lugar em que eu possa magoar aquela pessoa. Porque repara, sabes quando tu tens a certeza que tu tens zero intenção e tu metes todas as tuas palavras para não correres o risco daquilo ter uma má interpretação que magoa, não é ficar chateado, é magoar, depois eu não sei como é que a pessoa vai reagir. E então eu tinha um cuidado tal que não era útil, não é? Então, e a Karina disse-me qualquer coisa como mas quem és tu e em que lugar é que tu te estás a colocar para evitar que a pessoa lide com o resultado também daquilo que faz? Entendes? Ou seja, elevou ainda um bocadinho mais a forma como eu já interpretava a assertividade. Mas isto é treino. Para de hoje para amanhã vou interagir com alguém que me vai fazer sentir a mesma coisa. É termos memória, não é? E irmos construindo nesse sentido. É lindo o nome jornada. Mais nomes para isto. O pior é o processo, eu detesto o processo. Está bem, desculpa. Nunca Estou mais vou usar brincando. a palavra processo. Porque tu usas muito o processo. E eu, mas Todos olha, os tu não dias. me Está tudo certo. tudo ok. Jornada, caminho, whatever. Mas é isso que estás a dizer é muito interessante porque tu sempre te consideraste uma pessoa assertiva, mas ao mesmo tempo tu não estavas a ser 100% assertiva, porque acabavas por te permitir, se calhar, fazer coisas que acabavam por te prejudicar a ti.
tu não eras tão assertiva na tua comunicação, se calhar com os outros, que acabava por te prejudicar a ti. Sim, sim, sim. Ah, opa, mas às vezes coisas tão simples, tipo, não quero ir, não me apetece ir, não me apetece ir com essas pessoas. E depois eu pensava assim, não, mas eu vou, porque, coitada, a pessoa vai ficar magoada, então eu ia. Aí às vezes era super desagradável. Repara, as pessoas são uns amores, né? Eu estou a falar de um contexto em específico, mas eu sou sempre aquela pessoa que está pronta para dizer que não a tudo. Convidem-me sempre porque eu raramente vou, então podem-me convidar sempre. Estou sempre pronta para não ir. Pronto, basicamente é isto. Ahm, mas eu fazia esse exercício de, não, mas eu vou. Contextos que tu percebes que não são para ti, opá, que não tem nada de errado, mas não é a tua energia. Aquilo não, isto até é injusto dizer, mas eu sinto que não me acrescenta. Não é que o lugar, não é que o contexto seja menos ou mais, é ok para aquelas pessoas, para mim não é. E aquela coisa de teres que justificar porque é que não queres ir, punha-me num lugar muito desconfortável. Eu hoje estou muito mais, opa, à vontade. É óbvio que vão sempre haver circunstâncias que podem, enfim, marcar aqui pela diferença e voltar a fazer menos bem do que gostaria. Mas sinto-me muito mais livre para, mas eu não, olha, não me leves a mal, não vou. Porquê? Epá, porque não quero. Porque não me apetece, repare, eu até estou à vontade para dizer que não me apetece, que não gosto. Não quero. E livrarmos um bocadinho de, mas as pessoas vão entender mal. Epá, e se entenderem é um direito que elas têm. Não tem que ser uma consequência da tua escolha, não é? É Um porque as direito que as pessoas pessoas têm. entendem as coisas de acordo com as lentes que elas utilizam. Exato. E por muito que nós tenhamos todas as boas intenções, as melhores intenções em tentar florear as coisas, porque eu também falo por mim, estamos aqui numa conversa, né? Eu também falo por mim que para mim eu quando digo que não, ou quando tenho que ser assertiva, se eu falo com a pessoa pelo WhatsApp, tem que ser por áudio, porque eu tenho medo de como é que a pessoa vai interpretar a mensagem que eu vou escrever. Ou então, se por algum motivo eu tiver que escrever, tenho que meter muitos coraçõezinhos e muitas florzinhas entre aspas, que eu não ouço flores, Aí mas estás a muito ver. coraçãozinho e muita coisinha, Tens este para a tema pessoa para entender que ela desenvolver, não leves estamos, a estamos no mal, é que tema. porque é difícil, né? Existe essa dificuldade, porquê? Porque nós associamos o dizer não ao outro como escolha rejeitar e existe, e corro o risco desta pessoa deixar de gostar de mim, e corro o risco desta pessoa me rejeitar também. E nós não entendemos que o não é mais para nos proteger do que propriamente para prejudicar alguma relação ao outro. Sem É eu dúvida. estar-me a colocar em primeiro lugar, né? É amor próprio. Quero-te fazer uma pergunta. Com todas estas coisas e situações em que tu ias dizendo que sim, só para não ferir o outro, o que é que tu perdeste ao longo desse processo? O que é que eu perdi? Desculpa, ao longo desse processo, não, ao longo dessa jornada. Ao longo desta jornada. O que é que eu perdi? Olha, eu não sinto que possa ter perdido qualquer coisa. Eu sinto é que não me respeitei. E eu acho que teres essa sensação de eu não me estou a respeitar, teres essa consciência e continuares a escolher, pá, dá-nos uma sensação quase que repulsa, não é? E que até que chegas àquele ponto que é pá, não vou fazer mais isto não faz sentido nenhum. Repara, ninguém quer uh, fazer sentir assim. Aquela pessoa não quer que eu me sinta assim. Mas tu vais dizer, olha, desculpa, mas ir ou fazer ou estar ou o que quer que seja, pá, não, não quero, isso não é o meu lugar, não é o meu contexto, a pessoa não tem que entender. É tão simples quanto isto, Petra. Nós temos que respeitar. Tem tudo a ver com a forma como tu entregas a tua mensagem, sim, porque tu és responsável pela forma como dizes. Né? Porque às vezes não é o que dizes, é a forma. Então, tu sabes que estás a fazer esses. Ah, pá, já nem estou a falar das florinhas e dos coraçõezinhos na mensagem, porque não é um desconhecido, nós não estamos a falar com um desconhecido. Ah, pá, e depois é chegares à conclusão que se tens que andar com pezinhos de lã, então também estás no caminho errado. Não é? Se tu andas a pisar casquinhas de ovos, então se calhar não é para aqui o caminho é noutra direção. Epá, eu diria que isto tem tudo, em última análise, a ver com liberdade. É tu seres livre. Não tenho que me sentir agora amordaçada porque alguém se vai sentir melindrado porque eu recusei estar ou porque recusei. Ah pá, não me prendam. Não me ponham em amarras, não me ponham em rebanhos de coisa nenhuma. Ah, eu aceito que as pessoas tenham o seu espaço, tenham o seu caminho,
Está tudo certo, pá, e ninguém prende ninguém. Nós estamos aqui para nos influenciar, mas não estamos aqui para nos obrigar, né? E não estamos aqui para, olha, fazer clubes de fãs, porque depois, sobre esta questão de nós nos escolhermos a nós, pá, quantas pessoas é que tu conheces, honestamente, ainda para mais as psicólogas, quantas pessoas é que tu conheces que se escolhem e nem sabem bem o que é que estão a escolher? Mas as letras gordas em todo o lado diz, escolhe primeiro tu, porque tu é que és o principal, não sei o quê, é o principal do quê? Será que as pessoas têm, né? Eu vou-me escolher e então, como eu me escolhi, eu vou passar a fazer como X pessoa faz, eu vou adotar os hábitos daquela pessoa, eu vou ler aquele livro porque está na montra daquela livraria e então vou ler porque vou ser mais influente. Eu não, a sério, eu sinto-me super fora de, eu há pouco quando te dizia, pá, não vou fazer lives nenhumas nunca. Repara, eu vou afastar as pessoas todas, olha o que eu estou a dizer, não é? Ai, que horror! Tu estás a posicionar, olha, olha, a verdade liberta. Sem dúvida. É bíblico. A verdade liberta. E a verdade precisa de ser dita. Isso que estás a dizer é uma coisa muito importante, porque hoje em dia nunca se pregou tanto amor próprio e empoderamento e escolhe-te a ti em primeiro lugar, só que tu estás a dizer. As pessoas continuam sem se escolher porque o lugar para nós olharmos não é para as redes sociais, nem para todas as frases feitas que existem por aí, o lugar para nós olharmos é para dentro de nós. É o Exato. que é que eu não estou a fazer, o que é que eu estou a deixar de fazer, ou o que é que eu estou a fazer que me está a desrespeitar. Quais são os sims que eu estou a dar que me estão a desrespeitar e quais são os nãos que eu preciso começar a dar para me começar a respeitar. Não é? Tal e Vou qual. só aqui ler os comentários para depois não me perder. Aqui o Rui citou um livro que eu também gosto muito. Eu amo este livro, foi assim dos primeiros que eu li do princípio ao fim. Eu tinha Ainda não também de li, já ouvi começar e falar deixar. dele. O livro O Homem em Busca do Sentido, que estou a adorar. Que diz assim: se os terapeutas quiserem promover a saúde mental dos seus pacientes, não devem ter receio de criar uma quantidade razoável de tensão por meio de uma reorientação para o sentido da vida. E isto há tudo que estavas a dizer, porque nós muitas vezes passamos a vida a tentar evitar esta tensão. Ai não, eu não quero que fique a Rosa aqui em desconforto, então vou dizer que sim, não, eu não quero que. Nós Até precisamos que as dessa pessoas gostem de tensão, mim, a né? última análise, não é? Exato, não é estar sempre em tensão, mas é criar as tensões necessárias, porque às vezes o não é um limite, querendo ou não, é Uhum. uma rejeição, não uma rejeição negativa. Nós aprendemos também muito a associar a rejeição a algo negativo, mas se eu rejeito uma comida, não é porque eu estou a rejeitar a pessoa que fez a comida, porque eu não quero aquela comida, ponto. Se eu rejeito Exatamente. um convite, não é que eu esteja a rejeitar a pessoa, simplesmente não quero estar naquele ambiente, ponto. E nós aprendemos, e isto parece, a nossa cabeça está tudo muito confuso, né? Porque até nós nos sentimos mal. Pelo menos, imagina que tu convidas alguém, eu sou, olha, não quero, não me apetece. Às vezes me dá Ah, não, eu aquela não dorzinha sinto, no não, não, coração, mas tu não. não sentes, Para ainda mim bem, está no tudo dia bem. seguinte, ai, não Porque queres. eu, repara, porque eu A pessoa consigo tem o entender direito o de não que é querer. dizer que não, é não, mas está tudo bem, não, não é nada contigo. E para uma pessoa se sentir confortável a dizer que não a nós, é porque essa pessoa se sente segura na relação que tem connosco também. Né? Porque às vezes quando tu sentes que a relação é frágil, tu sentes que não podes dizer que não. Uhum. Quando existe esta segurança, né, porque já estamos bem trabalhados em nós, então estamos numa relação em que nós nos sentimos suficientemente seguros para dizer que não e aquela pessoa vai me continuar a amar e vai continuar tudo bem na mesma. Sabes, eu estou a fazer contas de cabeça para ver se há aqui alguém que eu. Esta minha preocupação, quando eu há pouco falava desta preocupação de que, pá, podes dizer qualquer coisa pode fazer a pessoa magoar-se, né? Tu podes tocar ali em qualquer. Pá, eu tenho mesmo muito cuidado. Mas das coisas que eu mais tenho medo é isso mesmo, é de magoar o outro. Às vezes também é uma memoriazinha, né? Que é pá, eu já me senti tão magoada de borla que eu não quero ser, não quero fazer isso. E correr o risco de fazer isso assusta-me bastante. Mas depois é aquela escolha de sei que eu não tenho essa intenção, né? Portanto, vamos, esta assertividade também vem do lugar de verdade. Ninguém está a trepar aqui para cima de ninguém. É Então, o que tu estavas a dizer há bocadinho, também vai tudo da forma como se comunica, porque eu também não concordo com o tipo de discurso de que eu agora sei o que eu quero, sei o que eu sou e vou ser assertiva para cima e para baixo e se percebeste, percebeste, se não percebeste, eu agora
isso é uma discussão que existe muito. Eu agora faço terapia, agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu vou dizer que não a toda a gente, Oh, estabelecer limites para cima e para baixo, calma, porque existe uma coisa que se chama responsabilidade afetiva. Então, nós temos tal, qual. responsabilidade, nós vivemos em sociedade, então também tem que saber como posicionar. E outra coisa também que muitas vezes é confundida é que a comunicação assertiva não é comunicação agressiva, nem comunicação passiva ou agressiva, nem comunicação sarcástica. Então, Sim, eu comunicação sou muito boa nessa assertiva também. é uma coisa, mas existem o quê, Sim. o quê? Sou muito boa na comunicação sarcástica. Mas Pronto, não usa em discussão, usas, atenção. pronto, isso é ótimo. Mas é importante colocar os termos no seu devido lugar, porque muita gente sofre uh, por não conseguirem ter uma comunicação tão assertiva, uma postura tão assertiva, porque na cabeça delas existe esta confusão. E este medo, como tu há bocadinho estavas a dizer, isto é interessante o que estás a dizer, que é, como já fui muito magoada, eu tenho medo de magoar as outras pessoas. E tu, se calhar, às vezes pode acontecer de uma maneira inconsciente, não sei se já te aconteceu, que é tu pensares, ao tu seres assertiva, ao tu dizeres que não a alguém ou alguma coisa, é como se tu associasses o não que tu vais dar, ou a comunicação assertiva que tu vais ter com aquela pessoa, à comunicação agressiva que se calhar tiveram contigo no passado, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, não sei, e eu há pouco falava naquela história da arrogância e que me debatia muito com isto que é estás a ser arrogante. Mas às vezes eu penso assim, sabes quando tu olhas para uma pessoa e pensas assim, pá, tão querida esta pessoa, que amor, parece que quase que é frágil, sabes? E isso às vezes faz-me, repara na categoria de arrogância, que é, opá, se calhar esta pessoa não vai entender, vou magoar, de certeza. Então não vou fazer de outra maneira. Só que a outra maneira nem sequer ajuda, porque a assertividade ajuda-nos efetivamente. Ajuda-nos a situar, é a tal coisa, é uma muleta, não é? Olha, se calhar estou a tomar para ali, esta pessoa vai ser assertiva, eu vou voltar a andar reta. E isto é importante. Mas esta coisa de. E isto é avaliar a capacidade que o outro tem de lidar. Repara, onde é que isto vai? Não, não é a nossa responsabilidade. Quem somos nós para nos estarmos a pôr à frente? O outro tem a responsabilidade dele, tem a capacidade dele de lidar. Ele, se calhar, até podem ter capacidade de lidar com o que eu vou dizer, sendo só assertivo, nem tem que ser mais violento. Para, mas é a capacidade que ele tem e se calhar vai aprender alguma coisa com aquela interação. Não é? Acho que é este exercício que também tem que fazer para sair um bocadinho daquela coisa de estou a proteger. Será que estou? Será que a pessoa não precisava desta interação? Não ia ser muito Até mais porque vamos, útil? vamos até pensar na educação das próprias crianças. Quando tu só dizes que sim, tu não Tal estás a qual. ajudar aquela criança. Então, às vezes, o não estabelecermos limites e não sermos assertivos na relação com uma determinada pessoa, nós não estamos a ajudar aquela pessoa a saber lidar com a frustração. Nós não Sem estamos a ajudar dúvida. aquela pessoa a saber lidar com o não. E também parte de nós nesse papel, principalmente se são relações significativas, de que eu vou ajudar outra pessoa a saber lidar com o desconforto de E também dizer tem um muito a não. ver com a responsabilidade. Lá está, é tu assumires a responsabilidade, porque muitas vezes, não é? Claro que eu agora a pensar em exemplos não me ocorre nenhum meu. Mas às vezes as pessoas não assumem um papel mais assertivo, ou não assumem o seu papel ser responsável em relação a determinada situação por isso, não é? Para não sofrer suscetibilidades. Porque nós hoje queremos dar-nos bem com toda a gente e porque eu tenho efetivamente um grande receio de magoar as pessoas. Porque acho que eu, sei lá, custa-me muito pensar nessa possibilidade. Pensar que eu magoei alguém involuntariamente, E eu esquece. acho que, assim, e não tem problema em tu teres essa consciência. É uma coisa tua, é uma coisa da Luísa. Isso é importante ser preservado. A única questão é pensar se dá com não querer magoar os outros ou não me estou a magoar a mim. Eu acho que esse é o limite, né? Acho que é esse sempre o questionamento. Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar eu gosto de ajudar as pessoas, gosto que as pessoas se sintam bem, gosto que as pessoas se sintam acolhidas. Mas é aquela questão: será que ao fazer o outro sentir-se bem, ao fazer o outro sentir-se acolhido, ao fazer o outro sentir-se amado, eu não estou a enviar exatamente a mensagem contrária a mim mesma? Ao querer o outro se sinta respeitado, eu não me estou a desrespeitar a mim? Ao querer que o Isso outro se começa sinta logo por bem, eu não aí. estou, né? Eu não estou a Sim, fazer. sim.
Então, houve uma pergunta que uma vez acho que até postei, que isto quis ser uma ação, que é o quão eu estou-me a sentir, o quão eu estou-me a permitir estar desconfortável para que o outro esteja confortável. Uhum, uhum, sem dúvida. Aliás, e pensar na coisa por esse prisma, na hora em que a pessoa tiver que ter um comportamento mais assertivo, basta lembrar disso. Né? Então, olha, em caso de dúvida, vamos avançar. Mas sim, eu tenho esta questão com. Não me quero colocar nesse papel de correr. Pá, mas eu penso imenso. Por isso é que eu penso imenso antes de abrir a boca, porque a pessoa, aquilo pode ser útil para a pessoa. E se ela se magoar, quer dizer, ela tem que arranjar depois recursos, não sei, para lidar com aquilo. Nós não podemos viver a nossa vida, tentar contabilizar as dores das pessoas para evitar tocar lá. Se acontecer também não é de propósito. Mas Exato. se calhar mais do que isso é olhar para a responsabilidade de e se eu fizer vou ter que assumir essa responsabilidade, está tudo ok. É um papel como o outro. Mas eu gosto muito de escolher o papel, percebes? Só voltar um bocadinho atrás, quando estavas a falar sobre o teu processo, quando é que te deu o clique e como é que te deu o clique de que tu precisavas de ser mais assertiva, precisavas de começar a dizer mais que não, precisavas de começar a estabelecer mais limites, precisavas de começar a redefinir aí os ambientes onde tu estavas e não estavas. Enquanto pensas nessa resposta, eu vou só ler aqui o comentário da Flora. Perdes a liberdade de expressar quando tens que pisar em cascas de ovos numa relação saudável, não se tem medo de comunicar mesmo aquilo que nos desagrada, sem dúvida. Ainda hoje diz isso numa consulta, se nós nunca podemos comunicar aquilo que. Não, como é que eu dizia? Que não existem relações profundas sem vulnerabilidade. Se eu estou Ai, numa sem dúvida. relação onde não posso dizer aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não gostei, aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero, aquilo que me faz sentido, aquilo que não me faz sentido, é porque essa relação é uma relação superficial. Sim, sim, seja que relação for, concordo. Exato. Uhum. Agora voltando à Olha, pergunta, qual é que deu o clique que tu precisavas aí de fazer uma mudança? opá, não foi assim há tanto tempo. Ainda bem, está Foi assim há fresco. muitos anos. Sim, sim. Não foi assim há muitos anos. E foi numa situação, pá, tão óbvia. Pá, é óbvio que eu já tinha, pá, já com certeza teria tido a oportunidade de ser assertiva outras vezes. Mas aquele receio de ser mal interpretada sempre esteve muito presente. Pá, e eu sempre tive um tema que ainda tenho hoje, tenho que admitir. Não tem tanta relevância, mas é aquela coisa de mas quem é que esta pensa que é agora? Sabes? E lembro-me de uma situação em específico que foi em contexto profissional, opa, e que eu até ali jamais me tinha imaginado bater o pé daquela forma, mas de uma forma muito correta. E naquele dia eu senti, era isto que era preciso, eu desbloqueei esta situação. E depois, na altura, até falei com a minha chefe e disse: isto aconteceu, isto. E depois, no final, naquelas reuniões no final do ano que temos, e eu ali percebi: não, ok, utilizar aqui a assertividade ajudou-me imenso este ano. E no que é que ajuda? Nas nossas relações, não é? Isto é, não ajuda no sentido de vou ser assertivo, a pessoa vai entender que não passa desta linha. Não, não. Utilizar a assertividade faz com que, de facto, as nossas relações também tenham mais qualidade, seja que tipo de relações forem. Porque nós estamos a assumir que é desta forma ou não é desta. Nós, é como se estivéssemos a dar ou ajudar o outro com indicações de como é que isto vai funcionar. Né? Eu estou-te a ver muito pixelizada e não sei se isto está a funcionar e se me estás a ouvir. Está tudo Estou-te a ver e normal? estou-te a ouvir. Vocês conseguem Pronto, nos está ver e bem. conseguem nos ouvir às duas? Faz Vou conta que esperar que sim, as está pessoas tudo bem. confirmem, mas Agora assumi que está continua. tudo Eu, bem. eu consigo te ver, consigo te Vamos ouvir, continuar este consigo-me processo. ver e não me consigo ouvir, né? Óbvio, mas tu consegues me ouvir, né? Sim, sim, bem, muito bem, muito bem. Ok, ok, mas podes continuar. Agora perdi-me. Pedro, assim, agora vais ter que, não é, pegar nisto porque eu perdi. Espera aí, estão a ver com algumas falhas. Espera aí. Não sei porquê, aqui parece-me tudo bem. Eu vou tentar mudar a net isto cair, mas vou tentar. Olha, se isto for abaixo, olha que eu não sei voltar. Eu não sei brincar a isto, Petra. Calma, calma, voltei. Consegues-me ver?
Ainda me vês Sim, especializada. sim, sim, está melhor. Não, está melhor. Ok, ok, boa, boa, perfeito. Tu disseste uma frase que eu até fui buscar o caderno para escrever e agora perdi. Ah, Peraí. jura? Eu também tenho aqui a minha caneta e a folha para os insights. Tu disseste uma frase qualquer. Ah, pá, agora não me lembro. Que a assertividade. Não, eu não. Assertividade nas Caramba, relações. Petra, Isso isto ia para- ficar gravado. Tu disse. E Mas, não, agora? mas vai ficar gravada, vai ficar gravada. Depois eu vou ter Não que ver sabemos outra qual vez. foi. Pois. Mas pronto, continua. Estavas a falar sobre a assertividade e as relações. Pronto, agora. Agora. Peraí, Agora eu peraí, sou peraí. mosquito. Vai Onde é que eu voltar, vai estava? Onde é que voltar. estava? Eu não trouxe o É que tu guião e disseste uma agora? frase. Disseste uma frase que até rimou. Rimou. Rimou! Isso é que eu fiz cá Olha, o mas está aqui o caderno. Rui. Ó, Rui, não tomaste Espera. nota da frase bonita que eu disse. Parece que eu disse uma frase bonita. Não, não contaste. Não faz mal, depois eu recupero a frase bonita. Não, mas estávamos a falar Tens que ouvir isto tudo sobre. outra vez. Não faz mal, Desculpa. não faz mal, eu ouço na velocidade 2.0. Mas estavas a falar sobre o momento em que aconteceu isso no contexto profissional e que tu percebeste, né, no final do ano que foi por causa do teu posicionamento assertivo que as coisas começaram a mudar, não é? Sim, 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 sim. E eu acho que foi aí que se tornou claro que, para mim, pelo menos, calma, mas isto da assertividade potencia mais a relação do que a condiciona. E, opá, eu não te vou dizer que faço sempre o exercício da assertividade quando eu acho que ela faz falta. Pá, mas nós somos humanos e estamos a aprender, compreendes isto? Nós vamos melhorando, nada de produtos acabados. Não sei se isto aqui não é uma fuga. E outra coisa, porque há contextos em que é mais fácil nós colocarmos essa atividade em prática do que outros. E para quem quer começar este treino da assertividade, porque eu vejo como um treino, a assertividade é uma competência, nós não sabemos, não nascemos a saber ser assertivos, então é algo que nós podemos desenvolver. Então, hoje temos aqui pessoas que nos escutam, eu não sei ser muito assertivo, não sei dizer que não, eu não sei estabelecer limites, isto é uma coisa que se treina. Mas para eu começar este treino, convém ser nos ambientes onde eu me sinto mais confortável para isso. E quanto mais próxima é a relação, mais difícil vai ser eu ser assertiva, porque existe mais probabilidade de eu perder algo significativo para mim. Então, se sou assertiva no trabalho, se um chefe fica chateado comigo, também não vai baixar o salário, também não pode, né? Ele também não é assim tão importante para mim, está tudo certo. Mas agora, se eu for assertiva em casa, as pessoas que vivem comigo todos os dias e elas não levarem aquilo a bem, pode causar ali uma fricção maior do que se for num contexto mais afastado. Então é também importante perceber que eu posso começar este treino num ambiente que seja mais fácil para eu treinar. Num ambiente em que eu vou sentir que não perco assim tanto, que não é assim tão significativo. Porque isso vai começar a fazer com que eu perceba que ser assertivo não tem mal. Porque na nossa cabeça nós também colocamos esta associação de que se eu for assertivo vou perder as pessoas. E quando tu começas a ser assertiva, não perdes quem tens que perder, pronto. Mas não, vês que não, o mundo não acaba porque tu és assertiva, porque tu estabeleces limites e porque tu dizes que não. Mas, então eu posso dizer que não. Então eu posso ser assertiva, o mundo não vai acabar. E tu vais ganhando mais estaleca neste processo. Mas sabes que eu acho que, e eu estava aqui a escrever enquanto que eu também tomo notas do que tu dizes, Petra. Mas porquê? Eu acho que seres assertiva quando tu queres dizer um não é diferente e da minha percepção. Pode não ser tão difícil como seres assertiva para defender um ponto de vista. Porquê? E estou-me só a lembrar de alguns contextos em que, meus, porque muitas vezes, quando tu estás a defender um ponto de vista, que é só um ponto, é a vista daquele ponto que é o teu, é quase interpretado como se tu estivesse a discutir. E então, tu estás a defender aquele ponto de vista e do outro lado há uma tentativa de discussão. Às vezes esse contexto é mais complicado do que se assertiva a dizer que não. Não, porquê? Porque não. Adeus. Sabes porquê? Vou embora. Porque isso toca num ponto sensível a todas as pessoas, só que nós às vezes não temos consciência, que são os nossos valores. As nossas opiniões, elas são baseadas nos nossos valores. Ah, sim, claro. E às vezes os nossos valores nós sentimos, e isto é importante nós nos treinarmos e estamos muito conscientes desses processos, que é, eu tenho valores diferentes de ti, tu vais ter uma opinião, eu vou ter outra. E quando tu expões a tua opinião, tu não me estás a agredir. Só que eu sinto que estou a ser agredida. Porque estes valores Não são diria tão melhor. É meus, isso mesmo, que eu é cá isso provar aquilo mesmo. para o lado pessoal, que eu sinto muito. Como assim? Como é que tu não.
a prova disto é política, não É é? porque tu estás a ver a vista do meu ponto, mas por algum motivo Exatamente. defendes outra coisa. E quando tu É, compreendes que cada pessoa defende os seus valores da forma que lhe faz sentido, tu acabas por concordar e discordar. Que é uma frase muito bonita que nós dizemos, mas que na prática não é assim tão fácil. Quando tu estás diante de uma opinião, eh, vai contra os teus valores e vai contra aquilo que, nem que tu defendes, aquilo que tu acreditas. Mas é entender que aquela pessoa também acredita em alguma coisa, que aquela pessoa defende valores, tem valores diferentes dos teus e está tudo certo. Não vale a e está pena tudo entrar em ok choques, numa em debates, troca. não é? É por isso é que se costuma dizer que coisas que não se discutem, né? Futebol, religião, política, existe mais qualquer coisa, mas whatever. Ou seja, não se discute. Porquê? Porque cada pessoa tem o seu ponto de vista e cada pessoa tem os seus valores. O que depois é bom na vida, neste processo de desenvolvimento pessoal e neste processo de estabelecer limites, ser assertivo e dizer que nós, depois a tua opinião, é que tu vais encontrando pessoas cada vez mais parecidas contigo. E tu às vezes sentes Mas que olha estás que eu adoro rodeado. conversar com pessoas que têm outras, que defendem outras coisas. Não tenho interesse nenhum em defender as mesmas coisas das pessoas, mas lá está. Eles estão a ver a coisa de outro ponto e é espetacular. Pá, olha, se calhar há aí um pontinho que eu tinha interesse em espreitar, Tu mas vais continuo aprender, não é? aqui, este faz mais Com sentido pontos de para vista mim. diferentes. Sim. O que eu estava a dizer era que, no sentido que nós às vezes sentimos peixinhos fora d'água. Estamos enquadradas num ambiente e sentimos que vocês parece que eu sou a única pessoa que pensa assim neste ambiente, parece que eu sou estranha, parece que eu sou fora do Ai, Petra, não normal, te esqueças do que não vais é? dizer. Às vezes em Ok, quando diz, vem diz. assim uma frase à cabeça e eu tomo nota. E hoje de manhã, deixa eu ver se é isto para cá. Ah, pá, não é. Mas eu sei, porque ela ficou-me na cabeça. Não sei onde é que está. Depois mandas-me Mas eu por tinha uma mensagem frase. e eu Não, meto eu na tinha assim uma descrição do frase na live. cabeça que é: isto é um Lego, parece que nós todos temos que ser peças de Lego. Opa, a sério, a minha cabeça saiu de facto. Nós todos somos peças de Lego, temos que ser, porque temos que nos encaixar alguns. E então a frase que me vinha à cabeça é: mas eu sou um carrinho, acho que imagina, é tudo um grande brinquedo, somos todos Legos, e isto é encaixado a alguma coisa, e a pessoa sente-se um carrinho, então sente-se super fora, tem muito a ver com isso que estás a dizer, é um peixe fora d'água, porque parece que temos que pertencer a qualquer coisa obrigatoriamente. Vamos pertencendo, vamos nos aproximando, ou talvez não, e está tudo bem, vamos só viver Uhum. esta experiência. Exatamente. E és um carrinho e se calhar há por aí outras pessoas que também são de estar a encaixar, que também são carrinhos de outras marcas, mas que se calhar vais Vamos em contra encontrar, de não outros é? A nossa carrinhos, força é essa. E eu acho que isso é que é sem o dúvida. bonito. Porque eu também vejo, principalmente quando eu acompanho jovens adultos, 20 e tais, quando começam, 20 e tais, 30, quando começam realmente a formar ali a sua personalidade, a sua identidade de uma maneira mais pautada, mais fincada, sentem que o grupo de amigos onde estão, o ambiente onde estão, parece que durante muito tempo fez sentido, mas agora não faz. E isso muitas vezes acontece porque nós vamos nos encaixando em ambientes que não são bem aqueles ambientes que são os nossos, que não combinam assim tanto com quem nós somos, com os nossos valores, com os nossos ideais, com a nossa perspectiva diante da vida, e depois nós percebemos, calma, eu acho que não é por aqui. Eu acho que Ah, pá, isto não e a tem nada a parte ver boa é que comigo. isso vai acontecendo ao longo da vida, né? Assim a pessoa se sinta livre, para, olha, agora já não é aqui, vou para ali. Exatamente. E depois, quando tu te começas a. E existe um grande medo, que era aquilo que eu queria chegar, que é agora se eu me começar a posicionar, agora se eu começar a dizer que não a tudo aquilo que eu dizia que sim, agora se eu começar a expor a minha opinião, quando durante este tempo todo eu dizia que tinha uma opinião igual à deles, agora se eu começar a expor, como é que isto vai ser? Mas é aí que É, acontece a magia, porque acontece um filtro e uma seleção natural da vida, que é as pessoas que realmente chocam demasiado contigo e com os teus valores e não têm nada a ver contigo, a própria vida vai fazer uma seleção natural. E tu nesse processo, tenho que usar a palavra processo, tu nesse processo vais pois Deus, fazes encontrando com a palavra, está tudo bem. pessoas com quem tu encaixas, vais encontrando carrinhos. Quando se calhar durante a Exatamente. tua vida toda pensavas que só haviam peças de Legos. Mas vais encontrando pessoas que são semelhantes. E isso é o poder de andar em comunidade, que é, ok, somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo temos pontos em comuns e temos valores semelhantes, temos coisas né, que nos conectam. E afinal eu Sem não sou dúvida. assim tão anormal, até vou pegar nunca fora disso, né? No início da live, ela sentiu-se normal. E acho que é essa sensação que nós também acabamos por ter, porque temos muito medo de nos posicionarmos, por medo de perder as pessoas, mas a verdade é que este posicionamento e esta assertividade vai nos aproximar das pessoas certas. Exatamente.
Porque deixas de ter, repara, eu agora ia dizer uma coisa que também não é acertada, que eu ia dizer deixas de ter uma agenda escondida. No fundo acabas por ter, não é? Se não és assertiva, acabas por ter, não é de propósito, mas se não és assertiva também não estás a ser 100% verdadeira. E quando és assertivo, opa, isto não quer dizer que a pessoa está um dia inteiro a posicionar-se, porque eu acredito que isto é tu seres quem tu és e é um processo natural. E seres assertivo, ou se calhar sou eu que tenho isto na minha cabeça, quer dizer que, olha, Petra, é assim, porque aqui, não sei o quê, epá, e não tem que ser, não é? Nós podemos fazer aqui o exercício da assertividade sem que isto pareça sequer uma discussão ou um choque de pontos de vista, não tem nada a ver. Tem muito a ver com a forma como nós fazemos as coisas. Eu tinha escrito aqui precisamente por isso, talvez porque, para mim, esta questão da assertividade tinha assim um quê de discussão. Epá, e não tem nada a ver. Nada. Acho até que isto está em polos opostos. Não é? E para já, porque discutir não tem que ser uma coisa necessariamente má. Eu adoro discutir. É sinal que estamos a pensar coisas e que estamos aqui, olha, então e agora rebate isto, olha, então é esta. E depois damos um abraço e está tudo bem. Eu não tenho nada aquele medo, eu acho que por isso é porque eu me sinto diferente. Eu tenho muito receio que as pessoas se sintam facilmente magoadas com coisas que eu digo, até parece que eu sou uma malvada, não sou. Mas eu tenho receio de fazer com que as pessoas se sintam magoadas comigo, porque eu sinto que sou tão livre. Olha, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito. E à medida que as pessoas vão nos conhecendo, e uma vez ela disse uma coisa, pá, que eu nunca me vou esquecer. Ela dizia-me assim: opá, sei lá, mas tu contas-me assim essas coisas da tua vida, tu parece que largas a mão das pessoas com tanta facilidade, depois de repente nunca mais falas com as pessoas, porque sabes, aquele processo de estás alinhada com esta pessoa e depois de repente acontece isto, né? E as pessoas, e acho que isto é um processo natural, porque isto é por frequência, então tu aproximas-te ou afastas-te, não é? Porque eu não gosto daquela pessoa, é porque naturalmente vai acontecendo. Mas eu nunca me tinha apercebido. E quando ela me diz, então não tens saudades? Se tiver, também pego no telefone, não há problema nenhum. E eu pego no telefone e a pessoa fala igual comigo. Então eu sinto-me muito livre nesse sentido, mas pelo menos da percepção que eu tenho das pessoas à minha volta, as pessoas não são assim. E eu tenho receio por isso, né? Porque pode dar a sensação de que a Luísa não liga nenhuma às pessoas, ou né? Isto é tudo descartável. Não é, porque eu sinto imenso e amo as pessoas, mas as pessoas, para mim, são tão livres como eu. Pá, este espaço é enorme, há tanta gente, bora aproveitar-nos todos, não vamos ser escravos aqui de uma relação, seja ela qual for. Quer dizer, se for um casamento é melhor pecar, né? Calma. Se fizer sentido. Exato, Até exato. que diga o contrário, né? É. É claro, isso aqui, muitos dos medos de dizer não já vem da nossa infância, das nossas feridas emocionais, sem dúvida. O que a Luísa disse aqui, não é? O facto de tu teres sido magoada no passado, independentemente de qual for a fase e teres medo de magoar, Uhum. é perceber que o facto de ter sido magoada não quer dizer que eu vá magoar necessariamente o outro, não é? E até que Sem dúvida. ponto é que eu não estou a magoar o outro ao dizer que sim, quando no fundo eu quero dizer que não. Quando eu estou, porque uma coisa que tu Sim, disseste, não é? Que a assertividade é viver em verdade. Então, eu não estou a ser verdadeira com aquela pessoa. Até que ponto é que eu também não vou estar a magoar e iludir-lhe uma identidade que não é minha, sendo sim, uma pessoa que sim, não sim, sou. sim, sim. Ah pá, mas chega de representar capelinhos. Não queremos, não queremos, só se for para irmos para o teatro. Não vamos, amigos, não vamos representar capelinhos. Eu percebo. Amei agora esse discurso coach. Não vamos, amigos. Não vamos, amigos, vamos juntos ser assertivos. Acho que nada disto tem que ter peso, na realidade, não é? Ah, opá, e é viver, é experimentar isto espetacular, esta possibilidade de interagir e de nos zangarmos até se eu preciso, e de nos magoarmos e de sofrer, está tudo bem. Porque no fundo, pá, recuso-me a acreditar que não, que as coisas são em vão, não é? Porque sofri, está bem, o que é que eu aprendi? É porque se eu não conseguir reconhecer qualquer coisa que eu aprendi com aquilo, pá, então, espera, tenho que olhar para ali, outra vez, porque senão está qualquer coisa que está mal. E eu acho que efetivamente todas as coisas têm um propósito, inclusivamente estas coisas simples, não é? Em que nós temos receio de magoar o outro, mas se calhar isso é importante para o outro. Vamos deixar de ser egoístas. É necessário para o outro. Sim. Lá está. É importante. Um não.
eu sinto-me muito honrada quando uma pessoa me diz que não. Se eu Porque, soubesse tinha te dado esta honra hoje. não, mas Estou a adorar sinto-me isto. mesmo, sabes? Porque eu fico, poxa, desta pessoa sente-se confortável comigo para me dizer que não. Vou dar um exemplo muito simples, né? No meu contexto profissional. Eu prefiro muito mais uma pessoa me manda uma mensagem e diz: Olha, Petra, não me identifiquei com as consultas, acho que preciso de uma coisa diferente. Vamos parar por aqui, preciso de procurar outro profissional, não ficou a tua cara, não gostei de ti. Prefiro mil vezes que a pessoa me diga isso do que a pessoa desapareça. Eu gosto quando a pessoa se sente confortável para me dizer: Não, olha, não vou, não quero, não, não dá. Está tudo certo. Eu sinto mesmo muito bem. Vocês, olha, obrigada. Obrigada, porque a pessoa sente-se livre comigo, Sim. né? Mas eu Isso acho é que isto bom. depende muito do interlocutor, sabes? Porque tu és essa pessoa que consegue reconhecer que, olha, esta pessoa viu aqui, viu espaço para poder dizer que não. Eu, enquanto estavas a falar, estava aqui a escrever quantas vezes, e eu estou neste lugar, quantas vezes é que nós queremos dizer não, dizemos não, que é tipo, vou fazer o contrário, ai, está-me a custar, mas vou dizer, não. Explicas porque é que não, e do outro lado há uma pressão para te convencer para afinal sim, mas porquê que não, mas porquê que não sei o quê, para depois rebater. E depois tens aqui duas hipóteses, que é, ou deixas-te vencer pelo cansaço e mudas, para agradar, para não gerar confusão, às vezes só para não haver um desconforto, ou então dizes, é pá, porque não? Acabou a conversa. E Né? passas literalmente. Dependendo do contexto, não tenho dificuldade de ser esta segunda. Pá, estou-te a dizer que não. Eu não quero debater o meu não. Há aqui uma questão, é um sim ou um não, e agora não, depois logo se vê. Agora, dependendo do contexto, né? E de quem tens à frente, às vezes é pá, vou dizer que não. Qual é o resultado de dizer que não? Porque a coisa não é assim tão linear, né? Dependendo do Uhum. contexto. Às vezes a pessoa está ali, Mas ó nós que Petra, mas estamos porquê que aqui, não? Não fez o melhor. exato, mas nós que estamos aqui também temos este papel de, e estamos a ganhar esta consciência, nós e todas as pessoas que nos escutam, de que também podemos educar as pessoas neste sentido. De que se alguém nos aparece assim à frente a insistir, olha, meu querido, minha querida, não é não, eu não tenho que justificar o meu não, já queres saber, não porque não faz sentido, não porque não quer, não porque não apetece. E uma dica, da próxima vez que alguém disser que não pressiones, não fica bem. E nós podemos também ser esta pessoa que vai educar o outro a Olha, dizer estás a ver, olha, eu não. pensar, ai, será que esta pessoa vai ficar magoada? Estava a pressionar isto, É, bom. não, olha, não, não é não. É não. Opa, É sim. muito. Mas, mais uma vez, dependendo do contexto, porque eu dou por mim, existem contextos em que eu penso, eu vou ficar mais confortável em estarem a tentar rebater o meu não, Ou opá, eu vou simplesmente vai fazer dizer, pá, isto, deixa estar. Pronto. né? Sim. E depois Não penso quer assim, estar, olha, eu mas eu também. só estou lá 50%, tu é que vais perder. Isto é aquela coisa que ninguém ganha, na realidade, não é? Olha quem é Mas que entrou pronto, vamos aqui, aqui. a Karina. O quê? A Karina entrou. Onde é que ela está? Ai, não vou ver nisto. Olha, eu não Tu posso não estás mexer a aqui ver em nada, nada. sabes? Senão eu vou desligar Pronto, isto não ao Petra e mexas, não mexas, depois. já estamos no fim, não mexas em nada para não fazer porcaria. Fora disso, essa resistência ao não da parte do outro já diz muito, sem dúvida, sem dúvida. Dizer não anda muito de mão dada com a nossa segurança, os nossos próprios limites e da nossa capacidade para sermos assertivas. A Ana disse isso. Exatamente. Exatamente. A nossa própria segurança. E isso é incrível. Quanto mais nós temos esta autoestima, esta amor própria, esta segurança em quem nós somos, é muito mais fácil dizer que não. Tipo, hoje em dia, para mim, é muito fácil dizer. Não é muito fácil. Ainda há coisas que eu rebato. É. Coisas que eu rebato quando não quero lidar com o desconforto. Mas é muito mais fácil dizer que não hoje em dia do que era antigamente, porque eu sei muito bem aquilo que é, aquilo que não é, quais são os meus valores e Uhum. quais são as minhas prioridades. Hoje em dia é muito mais fácil dizer que não, porque eu também tenho muito mais segurança nos meus próprios limites e sei muito melhor quem é que eu sou. A Bárbara disse: ser sincero e honesto também depende de estarmos seguros de nós mesmos e não nos incomodarmos se a pessoa se afasta ou não, se me permite. Eu sei, claro que sim. Ou Para mim seja, está tudo ok. não é? Total liberdade à pessoa para ela ir para longe se ela quiser, que eu continuo a Yeah. amá-la de fundo no coração. Está tudo certo, não, não agarro ninguém. Yeah. A Karina a dizer: Olha como assim aqui a está a minha acontecer e carinha. não sabia? Ao passo, sim. Então, mas eu pensava que isto era uma coisa aqui fechada. Ai, Quero só sim. refutar aqui à minha Karina. Karina, já falei de ti.
né? É verdade, Porque, Karina. pá, Agora vais ter que ir ver a live, ver a parte em que a Luísa falou mal de ti, porque ela só falou mal de si. Tens sim, mesmo que ver. sim. Ela tem sido também um fator aqui muito importante para haver aqui uns abanões, né? Também é Uhum. preciso. E eu acho que, e agora vou dizer a palavra, o processo, Petra, acho que uma coisa extraordinária deste processo, porque é, pronto, Luísa, vamos ultrapassar isto. E é isto que eu adoro, e por isso é que eu digo que é esta questão do produto acabado, eu nunca vou ser um produto acabado. Eu hei de ter 100 anos, se lá chegar, e eu nunca me vou considerar um produto acabado, porque esta glória de tu poderes descobrir sempre qualquer coisa nova, uma nova forma de pensar, uma nova forma de questionar. Então, e se existir mais não sei quê? Pai, tu de repente percebes que o teu mundo tem mais não sei quantas gavetas com fundo falso que ainda dá para ver. Pai, é espetacular. Portanto, olha, busquem, companheiros, sigam na jornada. Eu Sigam proponho. no processo e confiem no processo. Correu bem a tua primeira live, gostaste? Sim, olha, gostei muito. Provavelmente foi a primeira e a última. Ai, Não, se me chamares, eu sou credo! capaz de ir outra vez. Não, que eu Ainda não faça, não é? fizeste com o Miguel, etc. Ainda não fizeste com ele. Ai, não, mas eu não brinquei isto. Tu não brincas Olha, a nós isto? temos Olha, que encarar os sinais da Karina, vida, convida lá a Petra. Luísa para uma live, se faz favor. Mas pronto, vou deixar aqui Então o vá. desafio. Tu percebeste há quanto tempo isto devia ter saído e não aconteceu? Nós temos que ouvir o universo, companheira. Da última vez eu esqueci-me, fui a um evento e depois não houve o evento. Ia Olha, lá para a frente. do Em Jordan B. janeiro. Peterson, não teve? Ok, isto é Sim, sim, conversa para outros sim. foros. Desculpem, obrigada. Oh, Karina, também estou muito feliz por te ver. Brevemente vou ver mais de vocês para quem vai a Restart. E obrigada, olha, Luísa. Gostei muito desta Obrigada, conversa eu. contigo. Obrigada mesmo. Obrigada Obrigada. por mesmo sendo assim, como é que eu ia dizer? Teres Afetos. assim uma aversão a lives, estás aqui, obrigada. Obrigada, porque agora ainda ganham mais sentido e mais significado o facto de ter estado aqui nesta noite. A Karina até deixava Obrigada, ouvir. eu. Ai, olha, Karina, se ela não te aceitou e me aceitou a mim, olha as intrigas. Olha, só a dizer, Luísa, parabéns. Não diria que é a primeira live. Tanta vontade e Ah, saudade. é que eu sou Agora vai atriz. dizer, Não, mentira, não sou. Estou queridas só tenho a todas. Oh, meu Deus, agradecer. não te aguento. Agora vai dizer, só tenho a agradecer para ser sentir mais normal. Sou tão assim, Luísa. Obrigada. Olha, só amor aqui. Ai, Acho que isto é um sinal que tens que fazer mais coisas destas. que amores. Ah. Olha, quem está desse lado, obrigada. Continuação de uma ótima semana. Daqui a um mês temos mais uma conversa com propósito e esta live vai ficar também disponível aqui no Instagram e no YouTube. E se depois quiserem rever, tirar alguns insights, eu vou ter que rever porque houve algumas frases importantes que eu perdi. Mas depois ela fica disponível, fica gravada e obrigada a todos vocês que estiveram aí. Um beijinho muito grande e continuação de uma ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.